O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o cardiologista Dr. Jadelson Andrade, que está falando aqui para a gente sobre a prevenção contra doenças cardiovasculares. Dr. Jadelson, é importante também as pessoas estarem cientes sobre os fatores de risco para essas doenças. Quais seriam os principais? Então, veja, se as doenças do coração matam tantas pessoas no mundo inteiro, e essa é a realidade brasileira, como vimos, se tornou absolutamente necessário se entender por que as pessoas morrem tanto de doenças do coração. E aí foram identificadas as razões que hoje estão muito claras, cientificamente muito bem determinadas. Por que morrem tantas pessoas de doença do coração? E esses fatores são identificados, dentre tantos, os mais importantes, são 7 fatores. 5 deles dependem de você. Depende do indivíduo, depende da sua capacidade de se afastar desses fatores. 2 não dependem de você, mas que se juntado aos outros, aí contribuem para esse universo de situações que levam às mortes por doença do coração. Dentre esses fatores, o primeiro deles, não por ordem de importância, mas de significância, é o tabagismo, o hábito de fumar. Os cigarros, eles produzem uma lesão no interior das artérias, numa película que reverte as artérias do coração, do cérebro, dos rins, das pernas, e lesa esse interior das artérias, favorecendo a que gorduras circulantes no sangue vão se aderir à parede das artérias, entupindo as artérias, levando esse entupimento ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral, à insuficiência renal, à doença vascular periférica e, nos homens, à impotência sexual. Então, o ato de fumar é uma atitude, é um fator de risco, de muita relevância para o determinismo das doenças do coração. O segundo fator, também identificado como de importância, é o colesterol elevado. As taxas de colesterol elevado faz com que as gorduras aumentem, circulem no sangue de forma exagerada, e essas gorduras circulando vão se agregar também ao interior das artérias, produzindo a placa de gordura que levará ao entupimento das artérias nos mesmos sítios, levando então à ocorrência da situação no coração do infarto do miocárdio. E veja, se o indivíduo fuma e ele tem colesterol alto, o cigarro lesa o interior das artérias e favorece a agregação das gorduras. E a formação da placa começa a se fazer precocemente. Então, esses 2 fatores são fatores que você pode evitar. Como deixar de fumar, afastar da sua vida esse vício, esse hábito e medir periodicamente o seu colesterol. Porque a medida do colesterol vai lhe informar se o colesterol está alto e quais as ações que precisam ser tomadas para controlar o colesterol. E eu queria chamar a atenção de uma situação muito peculiar. Colesterol alto não é um fator só de pessoas adultas ou idosos, como a população crê. Colesterol alto é uma situação de crianças e adolescentes. Existe uma síndrome chamada hipercolesterolemia familiar, em que crianças de 12, 13 anos têm colesterol alto. E é preciso que os pais estejam atentos a isso, sobretudo aqueles pais cuja história na família já tem de infarto do miocárdio, porque essas crianças têm um determinismo genético para ter colesterol elevado. Então, avaliar o colesterol das crianças, dos adolescentes, dos adultos periodicamente, corrigir as dietas alimentares, ter alimentos mais saudáveis desde a infância e da juventude e introduzir medicações quando indicado pelo médico para reduzir colesterol, você já afasta 2 fatores de risco. O terceiro fator é a pressão arterial elevada. Também é um fator que não gera sintomas. O indivíduo pode ter a pressão arterial elevada e ele não saber. Qual é a medida correta? É medir periodicamente a sua pressão arterial. Se você tem uma pressão arterial acima dos limites entendidos como normais, e nós entendemos como normais 12, 13/8, acima disso deve merecer uma avaliação médica para que essa pressão volte aos seus valores normais. Juntar tabagismo, colesterol alto e hipertensão não controlada significa que você está caminhando progressivamente em qualquer faixa etária para ter uma doença cardiovascular. A outra é o sedentarismo. Então, nós não fomos feitos para pensar só, nós fomos feitos para pensar e para andar.
Senão nós teríamos uma cabeça imensa e um corpinho pequenininho. Daí me lembra o Rui Barbosa, não é? Que deve ter sido programado para isso. Não é? Então, é preciso que nós andemos. O exercício físico, ele ativa a circulação, dificulta a agregação das partículas de gordura no interior das artérias, relaxa a circulação, diminui a pressão arterial, melhora a estima e a qualidade de vida. Então, esses 4 já são 4 fatores extremamente importantes para o indivíduo se afastar dos fatores de risco. O outro é a obesidade. Não é? Infelizmente, nós hoje já estamos vivendo uma síndrome de obesidade extremamente importante, sobretudo nas crianças e adolescentes. Meus amigos, é na infância e adolescência que as placas de gordura se formam no interior das artérias, para o indivíduo ter um infarto no futuro. Quanto mais precoce essas placas se formarem, mais precocemente o indivíduo corre o risco de um infarto e de um derrame cerebral. Então, a obesidade leva exatamente ao indivíduo aumentar o colesterol, aumentar a taxa de açúcar, desenvolver diabetes, e aí entra o fator de risco extremamente importante. E, por último, o fator de risco que você pode modificar é o excesso de consumo de sal e álcool. O excesso de sal faz com que o indivíduo não só aumente o peso, como ele aumente a pressão arterial. O excesso de álcool leva a danos também arteriais, favorecendo o entupimento. Então, esses são os 5 fatores que levam o indivíduo. São fatores, né, doutor Jadélcio, que a gente vê que tem ligação direta com o estilo de vida da pessoa. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as principais doenças do coração. Não sai daí que a gente volta já.